Boa tarde. Hoje, dia 9 de fevereiro, né, nós temos mais um GEP Convida, né, dentro da nossa programação, e hoje o GEP Convida conta com a participação da professora Meili Linhares e do professor Marcos Taborda, que são integrantes do GEP, e vão apresentar parte do relatório final de um projeto, né, internacional, transnacional, interinstitucional, que vem sendo desenvolvido e está chegando na sua conclusão. Então, eu passo a palavra para meus colegas. Boa tarde, gente. Bom revê-los, aqueles e aquelas que eu não vi ainda neste ano, ainda que seja nessa forma remota. Bom, conversando sobre o que apresentar para vocês hoje, Meili e eu fizemos uma opção de discutir, como a Mônica falou, apresentar alguns aspectos do relatório final do nosso projeto, que, na verdade, foi prorrogado recentemente pelo CNPq. Ele seria concluído agora em fevereiro, mas nós conseguimos a prorrogação até outubro, em função dos problemas que todos nós passamos nesse período. Então, nós ficamos muito em dúvida o que apresentar, considerando que é um projeto muito amplo, é uma constelação de temas, né, a partir de um certo eixo, e nós entendemos que se nós apresentássemos alguma particularidade do projeto, a gente perderia de vista a sua perspectiva geral. Então, a partir desse diagnóstico, que eu espero que tenha sido acertado, nós decidimos apresentar um resultado geral do projeto e como esse projeto se desenvolveu, né? Como é que ele foi desenvolvido nesses anos e o que nós esperamos fazer ainda esse ano para concluí-lo a bom termo, tá bom? Nós mandamos um texto que é uma base da apresentação do livro que sairá do projeto, também foi uma opção que nós fizemos, de apresentar um pouco a dinâmica da pesquisa, a dinâmica do projeto, para chegar na apresentação dos autores e dos temas que estarão presentes nesse livro, que está com previsão de lançamento para julho. Tá bem? Então, nós vamos fazer esse percurso, eu vou falar um pouquinho, a Meili fica à vontade para acrescentar algumas coisas, depois a gente abre para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Meili, você projeta, por favor? Bom, esse projeto ele foi aprovado em 2018, no edital universal do CNPq, né? E ele é um projeto que já nasce, naquela ocasião, com uma perspectiva de integrar alguns trabalhos do GEP, né? Algumas pessoas do GEP, alguns temas do GEP, mas articulá-los com outros trabalhos, outros temas, outras pessoas de outras instituições. Passa, por favor, Meili. Então, na verdade, a gente, ao chamar de uma experiência de pesquisa, a ideia é justamente contar um pouco dessa história do que foram esses últimos anos com esse trabalho, partindo justamente desse entendimento que ele foi uma tentativa de refinar um pouco nossas atividades de pesquisa, de orientação, de interlocução com parceiros brasileiros e de outros países, né? Ou seja, ele é tipo de uma coroação de um esforço que nós temos feito há algum tempo já, né? A Meili, à frente do grupo que ela coordena, CEMEF e GEP, né? Eu à frente do grupo que eu coordeno, e parceiros outros, né? Tanto da universidade, da UFMG, aqui estão, por exemplo, conosco, além dos nossos orientandos, a Mônica e o Eliezer, né? Que estiveram conosco em vários momentos, e também de outras universidades. Nós reunimos pesquisadores de 12 universidades diferentes, algumas delas brasileiras, mas também de 5 países, né? Argentina, Brasil, Uruguai, Itália e Colômbia. Isso. E a ideia foi justamente pensar, então, num projeto de internacionalização,
que ajudasse a pensar a transnacionalização, a perspectiva transnacional, o caráter transnacional desses temas que nós vimos perseguido há bastante tempo, sobretudo ancorados na ideia de educação do corpo, educação dos corpos. E aí tem os seus desdobramentos. Ou seja, aqui nós fizemos um pequeno recorte do texto, né? A tentativa de buscar essas interações com relação aos mecanismos de circulação de pessoas, ideias, artefatos, né? Que trataram nessa longa temporalidade que nós definimos, pensar a educação do corpo a partir de um conjunto de elementos balizadores sobre os quais nós já vamos falar, né? Então, pensando a educação do corpo tanto como um tema possível, como prática possível, como uma promessa, né? Nesse mundo caracterizado como um mundo moderno. Por favor, Meili. O ponto de partida, o percurso temático inicial, parte da ideia de conexão entre educação, natureza e sensibilidades, algo que a gente vem tratando há algum tempo, né? Que cortam, de alguma maneira, os temas, os diferentes estudos sobre a educação dos corpos na história, né? Acho que esse é um elemento importante para a gente pensar. A partir do diálogo com diferentes campos de conhecimento. Então, é um projeto que tem um recorte historiográfico, mas ele não se ateve especificamente aos desdobramentos historiográficos dos temas, né? Nós pensamos de uma maneira um pouco mais alargada e já vamos falar sobre isso. E desse ponto de partida inicial, um desdobramento dele, a partir de outros temas, outros objetos, foi pensar, além da noção de natureza, além da noção de sensibilidade, também a noção de técnica, inicialmente técnica, depois técnica corporal, e a noção de intimidade, pensando como é que esses elementos afetam ou poderiam afetar os processos educativos. Isso olhando fundamentalmente a perspectiva histórica. Por favor, Meili. Bom, qual a questão central mobilizada por nós, então, né? Como foram mobilizadas na temporalidade proposta, mais ou menos metade do século XIX, até mais ou menos as décadas de 60 e 70 do século XX, então aí um pouco mais de 100 anos, né? Como foram mobilizados os corpos, os sentidos, como vetores de produção de sensibilidades consideradas modernas. E modernas aqui vai, entre aspas, porque já é objeto de escrutínio questionar essa noção de modernidade, né? E nós resolvemos, a partir dessa pluralidade e dessa amplitude, né, dessa dimensão ampla do projeto central, pensar em sub-eixos, portanto. Nós organizamos o projeto, isso não estava no projeto original, na proposta original enviada ao CNPq, mas nós acabamos definindo o projeto em sub-eixos, sendo um deles as relações estabelecidas entre os corpos e as técnicas nesse período, nessa temporalidade, os conceitos de natureza mobilizados para justificar intencionalidades em formas variadas de educação, né? Aquelas práticas de educação dos corpos privilegiadas no período em cada um desses países e em outros, como vocês vão ver, e como elas se entrelaçaram com práticas desenvolvidas, né, em distintas realidades. E acrescentamos ainda uma questão que é sobre a possibilidade de falar de uma educação para a intimidade ou da intimidade quando pensamos em educação das sensibilidades. Então, esses temas gerais, eles se desdobraram em 4 eixos de trabalho. Meili, acho que nós pulamos um slide, não? Não, para trás. Não? Aqui está, perdão. Ótimo. Então, nós resolvemos, ao tratar
desses grandes marcos temáticos, etc., temporais, dividir, organizar, melhor dizendo, o projeto em 4 subeixos, cada um sob a coordenação ou de 2 pessoas ou de uma pessoa. Inicialmente de 2 pessoas, mas nós tivemos, como todo o projeto, e ainda mais com uma equipe tão grande, nós chegamos a ter 35 pessoas envolvidas nesse projeto. Nós tivemos alguns acréscimos, pessoas que chegaram depois, pessoas que saíram, etc. Né? Então, nós desenvolvemos 4 subeixos que tentou reunir autores e autoras com interesses de pesquisa comuns, né? Para pensar tanto os estudos históricos, mas também a contribuição de outros campos de conhecimento para pensar historicamente o problema da educação do corpo. Quais são esses eixos? As relações entre ciência e técnica no que tange à educação dos corpos, as aprendizagens e os dispositivos de didatização. Esse subeixo foi coordenado pela professora Kátia Braghini, da PUC de São Paulo, e professor Eduardo Galli, da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. As diferentes representações relativas à natureza, como tempo e lugar das práticas e nas práticas e discursos formativos, incluindo os usos dos assim chamado tempo livre. Aqui foi uma perspectiva de não pensar apenas em escola ou aspectos formais de educação, mas pensar a educação também no seu caráter multivocal, polissêmico. Então, as práticas e os discursos sobre os tempos livres nos interessavam bastante. E a subcoordenação desse eixo inicialmente ficou a cargo da professora Maria Cristina Rosa, que depois precisou se ausentar, e seguiu com o professor André Dalben. A professora Maria Cristina, professora da Escola de Educação Física, da UFMG, e o professor André Dalben, professor da Universidade Federal de São Paulo. Um terceiro subeixo, as práticas de educação do corpo em ambientes educacionais escolares e não escolares, incluindo aqui a formação de mestres e educadores, coordenado pela Meili e pelo Diogo Pusta, que é professor da UENG hoje. E um último eixo, as experiências singulares ou coletivas que entrelaçam educação e intimidade nos caminhos da formação das sensibilidades. Esse eixo inicialmente estava sob minha coordenação em parceria com o professor Paulo Bianchini, da Universidade de Turim, na Itália, mas o professor Paulo Bianchini também precisou afastar-se dessa função. Ele continua conosco no projeto, mas ele precisou se afastar por demandas de trabalho e por conta da pandemia, inclusive, dessa função de coordenação. Por favor, Meli. Bom, esse grande projetão, esse grande guarda-chuva, né, que permite uma constelação de temas, como eu falei agora há pouco, que nos levou a pensar nesses eixos. E, inicialmente, esses eixos trabalharam de uma maneira particularizada, ou seja, os pesquisadores e as pesquisadoras de cada eixo trabalharam dentro dos eixos, primeiramente, antes de nós articularmos, né, o grande projeto, e vamos apresentar para vocês essa dinâmica. De qualquer maneira, nós pensamos em alguns desafios. O projeto nos provocou alguns desafios, né, que são tanto conceituais quanto empíricos, né, e um deles tem a ver com a plasticidade dos conceitos. Embora ninguém tenha enveredado diretamente por uma história dos conceitos, seja em que vertente for, né, Reinhard Koselleck, ou do contextualismo linguístico, ou seja, a perspectiva do Raymond Williams, de qualquer maneira, vários textos passam pelos conceitos, né? E aqui nós elencamos alguns dos conceitos centrais para nós. A própria ideia central de educação dos corpos, né, que dá o eixo geral do projeto, a ideia de natureza, sensibilidades, práticas, técnica, intimidade. Esses são conceitos chaves em diferentes textos, e quando nós falamos da sua plasticidade histórica, é justamente para nós entendermos que nenhum deles é unívoco. Quando se fala de natureza, é preciso inquirir a documentação, é preciso ir às fontes para entendermos do que se trata quando se fala de natureza, né? Ou seja, o que nós tentamos foi
dar peso histórico aos conceitos e desnaturalizá-los, né? Práticas, técnica, intimidade, tudo isso passa pelo escrutínio histórico. E alguns textos em especial, e vamos mostrar para vocês também, se dedicaram especificamente à exploração teórica de alguns desses conceitos. E o livro, inclusive, está organizado dessa maneira. Então, vou dar o exemplo principal, talvez nesse caso, educação dos corpos, ele é objeto de uma reflexão específica, teórico-conceitual, de 2 textos, pelo menos, de uma colega do Uruguai, a professora Cecília Seré, e de um colega da Argentina, o professor Emiliano Gambarota, da UNLP, de La Plata. Então, são textos que tratam teórico-metodologicamente da questão conceitual, teórico-conceitual, perdão. Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante no projeto, agregando tantos pesquisadores com temas tão amplos, ainda que enfeixados por um eixo comum, é a mobilização de diferentes bases teórico-metodológicas, né? O que nós pretendemos foi discutir, na medida em que discutimos os resultados das pesquisas, a pertinência de determinadas bases teórico-metodológicas para inquirir determinados problemas. Mas nós não nos pautamos por nenhum tipo de regra teórico-metodológica, e nenhuma rubrica, seja história social, seja história cultural, seja microhistória, e muito menos nenhum autor específico. Nós entendemos no começo do projeto que o melhor que faríamos era colocar em diálogo a pluralidade que poderia advir das diferentes pesquisas em andamento, e parece que isso teve algum efeito muito positivo. Outro desafio são justamente com os diálogos transdisciplinares, e tem relação direta com essa questão anterior, porque, embora o nosso foco seja, desde o princípio, a história da educação, e o projeto está anunciado dessa maneira, está fundamentado no campo da história da educação. Claro que é ocioso dizer do diálogo da história com diferentes disciplinas, mas, em particular, com a natureza do nosso tema, nós achamos que era muito bem-vindo não só virem disciplinas novas ou disciplinas diferentes, como trabalhos que tratassem de maneira diferente que não historicamente. Então, nós temos, e talvez eu consiga localizar para vocês daqui a pouco, nós temos trabalhos desenvolvidos a partir de um olhar, por exemplo, da filosofia ou da sociologia, ou dos estudos culturais, em diálogo com isso que nós pretendemos orientar, que é um olhar histórico-historiográfico. Tá certo? Mas nós procuramos não negligenciar essa riqueza disciplinar. E um outro aspecto fundamental, a própria ideia de diálogo transnacional, e nós lemos e discutimos algumas coisas sobre isso. Uma das nossas convidadas foi justamente a professora Diana Vidal, para pensar o transnacional como uma categoria importante, ou como uma ferramenta importante, mas, mais do que isso, como uma dimensão importante do pensar sobre os problemas históricos, né? Lembrando que se eram pesquisadores de 5 países, nós temos resultados de pesquisa que tratam de experiências de pelo menos 9 países, se é que a gente não esqueceu nenhum. Então, existem trabalhos que têm foco em experiências argentinas, alemãs, austríacas, brasileiras, colombianas, espanholas, norte-americanas, italianas e uruguaias. Então, essas coisas todas estavam no nosso horizonte para pensar como definir as balizas conceituais, metodológicas do projeto. Por favor, Mili. Outro problema, além desse que chamamos da plasticidade dos conceitos e as bases teóricas, foi a própria dimensão documental também, né? Dada a natureza do tema, a sua amplitude, a temporalidade que nós pretendemos cobrir e a diversidade de pesquisadores e a diversidade de experiências locais e experiências nacionais,
era inevitável que também florescesse um universo de documentos muito grande. E nós temos aqui um mapa muito sucinto da riqueza documental mobilizada nos trabalhos, nas pesquisas ao longo desses anos, né? Então, os impressos têm proeminência, muitos trabalhos se dedicam à imprensa, seja a imprensa periódica, seja a imprensa periódica em geral, a imprensa pedagógica, né? Há livros de autores, de intelectuais, livros didáticos, manuais didáticos, livros de referência, enciclopédias, em alguns casos, livros de memória, etc. Também comparecem as fontes tridimensionais, em especial os brinquedos, né? Um trabalho que explora esse tipo de fonte, os brinquedos mesmo, não textos sobre brinquedos, né? Nós temos trabalhos sobre o rádio, tanto como dispositivo quanto como mecanismo de disseminação de determinadas representações, discursos, etc., assim como a televisão, o cinema, né, com filmes documentários e também filmes didáticos. Alguns trabalhos mobilizam artes plásticas, sobretudo a pintura, mas não apenas. Também trabalhamos com aquelas fontes consideradas mais tradicionais, né, oriundas da legislação, relatórios de instrução pública, de organismos, etc., além de correspondência. Então, é um vasto universo documental que está disperso pelos diferentes textos, às vezes em maior, menor diálogo. Por favor. Bom, como é que nós organizamos essa agenda de trabalho? Essas são as premissas do projeto, né? Temática, temporal, teórico-conceitual e documental. Nós começamos, o projeto foi aprovado em 2018, mas, na verdade, começou seu desenvolvimento em 2019, e nós fizemos ainda em 2019, em setembro, um primeiro encontro, que nós chamamos de um primeiro seminário, do projeto, com pesquisadores do Brasil, da Argentina, do Uruguai e da Itália, em Belo Horizonte, né? Nos reunimos, discutimos várias das premissas do projeto, definimos alguns protocolos mínimos, inclusive para que os eixos pudessem conversar entre eles. Porque o risco que nós corríamos e um medo que nós tínhamos é que cada eixo se convertesse numa pesquisa específica dentro do projeto, e o projeto perdesse o sentido agregador, o foco. Então, esse foi um seminário muito importante para isso, né? E ali nós iniciamos os trabalhos, então, dos sub-eixos, definimos coordenações, definimos equipes. Essas equipes foram definidas pela adesão dos pesquisadores. Os pesquisadores fossem alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorandos, ou pesquisadores em geral, todos escolheram em que eixos gostariam de participar, onde se sentiam mais à vontade a partir dos seus temas de pesquisa. E esses eixos começaram a trabalhar, em alguns casos, online, em outros casos, presencialmente, quando foi possível, né? Mas como os pesquisadores estavam dispersos em países e mesmo em regiões diferentes do Brasil, então o recurso online foi muito importante, mesmo antes da pandemia. Um segundo projeto, o segundo seminário do projeto estava previsto para acontecer em Montevidéu, no segundo semestre de 2020, e aí nós fomos assolados pela peste e tudo mudou, né? Nesse projeto, a ideia é que nós pudéssemos apresentar os resultados parciais dos estudos de cada eixo, estudos no sentido amplo, tanto as visitas, fazer visitas aos arquivos de Montevidéu, mas os trabalhos empíricos feitos pelos eixos, a discussão teórica, como metodológica e conceitual dos eixos. Só para dar um exemplo, o eixo da intimidade, o eixo da intimidade é ótimo, né? Todos os eixos têm algum grau de intimidade, me parece. Mas o eixo que eu coordenei, nós já tínhamos reuniões, fizemos reuniões presenciais, fizemos reuniões online, e a ideia era entender
por exemplo, não só o conceito de intimidade, mas se faz sentido inquirir historicamente a intimidade. Então, só para dar uma noção para vocês, a partir das bases documentais diferentes dos diferentes pesquisadores. E assim foi no eixo técnica, no eixo educação do corpo, no eixo natureza. Né? Tivemos convidados para conversar conosco, por exemplo, sobre o sentido da natureza, o que significa natureza em cada contexto, em cada lugar, em cada tempo. Né? Mais ou menos esse trabalho dentro dos eixos. A Covid nos obrigou a reconfigurar, como desculpe, tem isso, obrigado. A reconfigurar aqui tanto as nossas ações, né, mas as nossas sensibilidades, as nossas formas de trabalho, porque se já é difícil a articulação de um coletivo tão amplo, né, imagine, então, com essa dispersão. Mas acho que nós tivemos alguma felicidade nisso, e vamos contar para vocês. Por favor, Mili. Bom, o segundo seminário do projeto, que na verdade é o terceiro, né? Esse é o terceiro seminário do projeto, porque o segundo seria em Montevidéu, fomos para dentro dos eixos, ele acabou se convertendo, perdão, está certo, Mili, o erro é meu. O segundo seminário do projeto, então, acabou se convertendo num ciclo de debates, e ele aconteceu remotamente entre setembro e dezembro de 2020, né, sediado pelo CEMEF, e essas sessões todas estão públicas, disponíveis no canal do CEMEF, no YouTube, e justamente para refinar os nossos esforços teóricos, conceituais, metodológicos, nós achamos por bem convidar algumas pessoas que se ocupam desses temas para discutir conosco de maneira aberta a pertinência do que a gente estava fazendo, a pertinência do que a gente estava pensando. Né? Esse seminário ele foi aberto ao público, né? Diferente do primeiro em Belo Horizonte, ele foi transmitido, ele foi aberto, foi muito interessante essa experiência. Entre os nossos convidados estiveram o professor Agustín Escolano Benito, do CEINSE, na Espanha, da Universidade de Valladolid e do CEINSE, o professor Alexandre Fernandes Vaz, da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Diana Vidal, da USP, a professora Eliane Marta Lopes, da UFOP, e a professora Inês Dúcio, que é do CONICET, na Argentina, mas também da UNAM, no México. O professor Escolano e a professora Inês Dúcio discutiram mais especificamente a dimensão técnica e tecnológica e suas possibilidades para uma história da educação, pensar técnica e tecnologia na história da educação. O professor Alexandre Vaz discutiu conosco sobre o movimento de reforma da vida e o que significa pensar a natureza como um conceito quando pensamos a educação em perspectiva histórico-filosófica. A professora Diana Vidal, como eu tinha dito para vocês, veio conversar conosco sobre histórias transnacionais, né? Falar um pouquinho do que significa o transnacional em relação a outras perspectivas. E a professora Eliane Marta veio conversar conosco sobre a possibilidade ou não de estudar a história da intimidade, né? Ou história das intimidades. Então, o nosso segundo seminário teve esse foco e foi bastante profícuo. Por favor. O terceiro seminário do projeto, ele aconteceu ano passado, em 2021, né? Entre janeiro e abril de 2021, e aí estávamos todos no coração das trevas, né? Por conta da pandemia. Então, entre janeiro e abril, os eixos voltaram a trabalhar a partir dos seus problemas empíricos, conceituais, documentais, ou seja, debateram resultados de pesquisa. Aqui, então, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, cada pesquisador já tinha resultado de pesquisa e trouxe para dentro do eixo, para um primeiro debate, esses resultados de pesquisa, resultados parciais, né? Após isso, a partir de abril, nós fizemos um terceiro seminário entre abril e setembro, onde todos os pesquisadores voltaram a se encontrar de maneira remota para discutir todos os textos dos projetos, ou seja,
da dinâmica interna de cada eixo, nos encontramos todos, produzimos uma programação onde nós baralhamos os eixos, a ideia era que não ficássemos remoendo dentro dos eixos. Então, nós montamos uma programação com 5 encontros, cada um ao longo de um mês, cada um mês, e misturamos esses textos que foram disponibilizados previamente para a leitura de todos os pesquisadores e depois foram apresentados e discutidos, né? A ideia era justamente aproximar, embaralhar a produção do projeto. Foram, então, nesses 5 encontros, apresentados e debatidos 28 trabalhos que já tinham no nosso horizonte o objetivo de publicar um livro, né, com o resultado desses trabalhos. Muitos desses trabalhos foram submetidos na forma de comunicações orais ou individuais, mas algumas mesas coordenadas, por exemplo, no Congresso Ibero-Americano de História da Educação, que teve lugar em Portugal, foi postergado, mas depois se realizou remotamente. No Congresso Brasileiro de História da Educação, inclusive, temos algumas mesas no próximo, que acontecerá em São Paulo. Ou seja, essa foi uma tentativa que nós fizemos de dar visibilidade aos trabalhos que estavam acontecendo no grupo, para não ficar apenas com o resultado final, que é o livro que sairá proximamente. Então, esses 28 trabalhos estão por aí dispersos, né? Por favor, Meli. O que nós estamos fazendo esse ano? Na verdade, nós estamos reorganizando, nós entendemos que o trabalho propriamente de pesquisa deste projeto, ele se encerrou, nós estamos agora justamente organizando a sua produção e a sua visibilidade. Já produzimos um relatório parcial para o CNPq, por conta do pedido de prorrogação, já temos um acordo com a editora Mercado de Letras para a produção de um livro. Esse livro já está em processo de produção, inclusive, um livro que será prefaciado pelo professor Pablo Pinot, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e tem a previsão de lançamento no CBHE em julho, e nós pretendemos fazer em setembro, como um encerramento do projeto, já estava no plano original do projeto, um evento de encerramento do projeto com uma programação acadêmica interessante e que a gente possa pensar em continuidades. Algumas parcerias permanecem, né? Eu mesmo estive com o pessoal de Montevidéu recentemente, dando uma disciplina, continuamos conversando, a Meli continua conversando com os colegas do Uruguai, os colegas da Argentina, da Itália, e a perspectiva de continuarmos fazendo alguma coisa nessa direção. Tá? Bom, por favor, Meli, um pouquinho do livro. O que é o livro, então, que vai sair para vocês saberem? O livro foi organizado em 5 partes, onde nós explodimos a lógica dos eixos, explodimos a lógica temática e tentamos problematizar determinadas questões. Então, a primeira parte do livro nós chamamos de Contribuições Teóricas em Circulação nas Pesquisas sobre Educação dos Corpos e das Sensibilidades, com 4 textos, e esses textos, como eu disse há pouco, eles não tratam necessariamente de questões históricas. Todos eles passam por questões históricas, mas eles não se detêm em questões de propriamente historiográficas, né? Então, por exemplo, o primeiro capítulo da professora Cecília Serê é um texto teórico, uma reflexão teórica que propõe uma separação entre o conceito de educação física e o conceito de educação do corpo. Então, nós temos textos desse tipo aqui, né? O próprio texto do professor Emiliano Gambarota vai nessa direção para pensar uma teoria social do corpo, entrelaçando aí diferentes domínios disciplinares, né? Por favor, Meli. Aqui nós tivemos que reduzir as fontes, mas a segunda parte do livro, veja, nós começamos com um tema geral, organizamos por eixos e explodimos os eixos para pensar, então, nesses temas agregadores. Chamamos a segunda parte de intelectuais, ideias e projetos para a educação do corpo, e aí temos todo tipo de contribuição, desde aquelas formulações, por exemplo, para ensino de ginástica, ensino de educação física, né?
inclusive com a contribuição de colegas que chegaram ao longo do projeto, né? Até discussões que não têm a ver com escola, por exemplo, sobre o sentido da intimidade na imprensa, ou a educação moral na obra de Manuel Bonfim. Só estou dando um exemplo para vocês, né? Livros didáticos, no caso aqui da professora Paula Serrão, da Universidade de Turim. Enfim, pensar como ideias, projetos e intelectuais pensaram ou prescreveram sobre a educação dos corpos, né? Nesse caso, os eixos já estavam embaralhados. Então, aqui o eixo de técnica se mistura com o eixo de intimidade, com o eixo de práticas corporais, educação do corpo, perdão, e era esse desejo, embora em alguns casos tenha concentração. Por favor, Meli. A parte 3 do livro, a educação do corpo e das sensibilidades nas práticas escolares, especificamente, esse é um recorte importante dessa parte do livro, e na formação de mestres. E aqui nós temos todo tipo de instituição escolar, né? Por exemplo, Paulo Bianchini, na Itália, desenvolve um estudo no começo do século XIX, ele é o único trabalho que escapa da nossa temporalidade, ou belisca a nossa temporalidade, que ele vai até metade do XIX, mas para pensar a ideia de santidade a partir de registros de alunos de colégios religiosos, né, na Itália, lidando com memória, com documentos, etc. Então, é um tipo de prática escolar. Por outro lado, o trabalho do professor André Dalben vai pensar nas escolas ao ar livre na América Latina, nessa temporalidade proposta, e assim vamos. Falamos de escolas no sentido amplo, no sentido não convencional, né, de instituição escolar stricto sensu. Por favor, Meli. A parte 4 do livro, artefatos como dispositivos da educação dos corpos, das experiências sensíveis, e aqui os artefatos são os mais variáveis. Nós falamos dos brinquedos, aqui, por exemplo, temos o exemplo do trabalho da Kátia Braghini com brinquedos científicos, mas a professora Suzete Bornato, por exemplo, trabalha com uma coleção de literatura para adolescentes. O Eliezer e a Mônica trabalham com a imprensa estudantil para pensar a intimidade. O rádio está aqui, o cinema está aqui, ou seja, aquilo que não é estritamente escolar, né, e que tem um apelo da materialidade da cultura para pensar esses problemas. Por favor, Billy. E a última parte do livro, Práticas de Educação Social, Trabalho, Formação e Tempo Livre, que não tem a ver com escola, não tem a ver necessariamente com educação institucionalizada, mas vai pensar, por exemplo, vocês conhecem o trabalho, a maioria de vocês conhece o trabalho do Leonardo, sobre os clubes 4S, né, no Brasil, 4A nos Estados Unidos, para pensar essa ideia de uma educação comunitária que não passa pela escola, né? Ou o trabalho da professora Inês Scarlato, do Uruguai, que trabalha com a prática de Zumba, né? Essa mesma que está por aí, tão em evidência, na moda, para pensar as noções, as relações entre tempo livre, o novo capitalismo, a educação dos corpos, ou um trabalho como o da professora Karen Beca e do professor Alexandre Vaz, que vai discutir o nascimento do domingo como um dia santificado na tradição ocidental. Então, são vários trabalhos que não têm a ver com práticas institucionalizadas de educação. Tá bem? Então, essa é a estrutura do nosso livro. Para o livro, além de todos os pesquisadores que quiseram publicar, participar dele, nós convidamos, né, aquelas pessoas, aqueles pesquisadores que vieram dialogar conosco. A professora Eliane Marta topou, então ela compõe o livro conosco. O professor Alexandre Vaz também comporá o livro conosco. Os outros, por motivos mais variados, entenderam que não participariam dessa iniciativa editorial. Tá bem? Acho que é isso, né, Meili? Então, como eu disse que eu queria apresentar... Desculpe, Meili. Nós queríamos apresentar para vocês a ideia original do projeto, como é que ele nasce, com que tipo de preocupação, como é que nós tentamos cercar essas coisas e como é que ele se desenvolveu até aqui. Lembrando que temos ainda até
setembro, outubro, para concluí-lo da melhor maneira possível. Ficamos à disposição de vocês para dúvidas. Meili, desculpe, se quiser acrescentar alguma coisa antes do povo começar a falar. O Eliezer era muito ansioso para falar, mas se você quiser falar alguma coisa antes, fique à vontade. Obrigado, gente. Eu só queria reforçar uma coisa que você disse, né? Assim, é um projeto muito grande, né, que abraçou e colocou para conversar diferentes temáticas. A gente tinha uma ideia de que isso aconteceria em deslocamentos nossos, né? Estava previsto isso no projeto, então a gente ia se encontrar, conviver, fazer esse movimento de, na experiência presencial, acontecer o projeto. E a internet, e a Covid, né, a pandemia, modificou tudo. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, isso foi pauta de muita conversa minha com o Marcos, né? Assim, a nossa satisfação pela não dispersão dos colegas, entendeu? Os debates nos subeixos, inicialmente, eles foram de uma qualidade muito grande, porque, como o Marcos disse, no primeiro momento, os estudos estavam muito em abertos. Será que isso faz sentido para o projeto? Será que não faz? E uma abertura muito grande, né, de todos em acolher as problematizações, acolher as críticas e legitimar isso e fazer o projeto caminhar mais ainda, né? Então, eu acho que essa é uma questão que eu gostaria muito de destacar, que me parece que para a produção do conhecimento é algo que, às vezes, na aceleração do tempo, a gente está perdendo, né? E, paradoxalmente, a condição da pandemia nos possibilitou isso, né? Então, cada trabalho, né, dialogando a sua maneira com o tema geral, ele foi amplamente discutido no eixo, cada pesquisador incorporou as críticas e as ponderações, depois esse trabalho foi discutido de novo, amplamente, e de novo, né, as sugestões, elas foram incorporadas para chegar no produto final. Então, para além do que a gente anuncia como conteúdo e resultado, eu acho que é muito importante a gente anunciar a maneira de fazer. Foi muito bacana, assim, foi muito bacana esse desprendimento. Era sempre às sextas-feiras, as reuniões, a gente abria a tela e ficava pensando assim, será que o povo vai aparecer? E o povo ia aparecendo, né? Assim, o grupo do projeto, né? Aos pouquinhos ia aparecendo, as pessoas que tinham algum compromisso justificavam, pediam desculpa porque iam sair mais cedo ou tal. Ou seja, esse engajamento na produção desse produto final do projeto, eu acho que, pelo menos para nós, não sei, né, Marcos? Pelo menos para nós, foi uma evidência de que aquela era uma instância de formação para todos. E, por conta disso, as pessoas retornaram e sugeriram e ajudaram a acomodar, né, esse resultado final. Eu acho, bom, participando com o Marcos aí nessa coordenação, eu queria dizer que para mim foi uma experiência muito formadora, muito bacana mesmo, né, assim. E eu fico pensando que talvez esse seja um caminho bom, né, para a gente seguir fazendo, né? Porque às vezes a gente vai para congressos, a gente apresenta um trabalho em 10 minutos, o trabalho nunca é discutido, ou a gente se recusa a submeter o trabalho a um debate, né? E me pareceu que a pandemia nos provocou um formato e foi formador para todos nós, né? Assim, esse compartilhamento. Então, é isso que eu queria destacar. Eu acho que é um grande valor para além, né, da satisfação de ver pesquisas e subtemas tão interessantes, né, que foram articulados aqui pelo projeto. Era isso que eu queria comentar. Bom, eu queria falar só uma coisinha rapidinho também. Isso que Meili pontua, para mim é muito importante. Participar desse projeto foi muito significativo, exatamente por conta dessas questões, essa possibilidade de ter o texto lido, discutido, comentado, e assim como também ler o texto do outro, né, poder fazer algum comentário, alguma intervenção, e também essa troca, né, conceitual, que a gente está entrando num campo teórico ainda cheio de coisas, então foi muito importante essa troca constante que foi feita. Para mim foi uma experiência, assim, está sendo uma experiência muito impactante.
Estamos à disposição de vocês. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Então, antes eu queria parabenizar vocês, porque, de fato, vocês conseguiram, assim, suscitar, pela apresentação do livro, já, né, pelo texto enviado, o desejo de desfrutá-lo. Então, queria parabenizar não só pelo projeto, por ter levado adiante a proposta, mesmo com a pandemia, uma tragédia humanitária nunca antes imaginada por nós, e, sobretudo, o pandemônio no Brasil. Então, parabéns. E dizer que a apresentação do livro, no que eu pude ler, assim, está super bem escrita e deliciosa. Então, eu fiquei com vontade de participar desse projeto com o corpo, né? A representação do corpo e da sensibilidade nas revistas de fotonovela, quem sabe? Bem, e aí, pensando justamente, né, no título da apresentação do livro e do próprio programa de investigação, eu fiquei me perguntando sobre o conceito de sensibilidades, mesmo, aborda você dizendo aqui, né, que não houve uma exploração no sentido de pensar a história dos conceitos, mas eu fiquei com vontade de saber como que este desafio teórico que se apresenta no próprio termo sensibilidades, ele vem de uma tradição teórica, fiquei com essa curiosidade, até de uma atualização, de uma apropriação e de uma operacionalização, não só na proposição do programa de investigação, mas também nos estudos, né? Como vocês são os organizadores, eu imagino que vocês têm essa dimensão, e também pela trajetória de pesquisa de mais de 10 anos, porque me parece, né, como você mesmo destacou, aí o pensamento do Raymond Williams e outros teóricos, que vocês dão uma nova roupagem, eu poderia dizer assim, para o termo. Então, eu queria escutar vocês e aproveitar aqui que temos outros autores, quem sabe alguém se anima a dizer como foi a operacionalização disso diante das fontes e da empiria. Uma outra questão que já aparece, né, no parágrafo inicial do texto que vocês enviaram é sobre a produção de novas sensibilidades. Vocês atravessam, né, mais de um século, digamos assim, pensando teoricamente e buscando a empiria nas fontes, e eu fiquei me perguntando a partir de qual parâmetro vocês poderiam dizer sobre a produção de novas sensibilidades. É claro que vocês vão dar um spoiler do livro, mas só um pouquinho, para que a gente possa ter o prazer de ler. Parabéns e um beijo saudoso. Bom, Melis quer falar? Tem uma questão do Luciano aqui também, né? Eu acho que é uma temática mais afeita a você, tá bom? Mas eu quero fazer um pequeno comentário. Assim, como que foi bacana para vários pesquisadores, e entre eles eu me incluo, que estudamos muito história da educação física, história da formação de professores de educação física, história de métodos, né? Como foi bacana para a gente ser provocado por esse debate sobre as sensibilidades, né? Na medida em que vai ficando cada vez mais evidente o conjunto de proposições acerca da construção de uma experiência sensível do sujeito no mundo, né? Quando ele é marcado, né, por determinadas orientações para a realização do movimento corporal, por exemplo. Então, nós que no projeto estudamos educação física, vamos dizer assim, nós somos muito provocados
pelo conjunto a interrogar que sensibilidade, do ponto de vista da experiência humana no mundo, né? Experiência humana no mundo que é corporal, não pode ser de outro jeito, né? Que sensibilidades aquele dado projeto educativo, aquele dado modelo de formação ou de educação prescrevia. E, em alguns momentos, não só prescrevia, mas produzia enquanto algo considerado positivo numa dada cultura, num dado tempo histórico. Então, você vai autorizando determinadas experiências sensíveis em função de um conjunto de orientações, ora pedagógicas, ora médicas, né, que vão afirmando discurso de autoridade, vamos dizer assim, sobre um determinado tema. E aí foi incrível essa troca para a gente pensar como que isso passa inevitavelmente pelo corpo, né? Como, por exemplo, você disse assim, ó, eu estudo as fotonovelas, mas tem uma coisa do corpo ali que eu nunca tinha, né? Outro dia, na apresentação da Ana Cristina, porque a gente fica sensibilizado com a temática. Outro dia, eu falei, Ana Cristina, nessas escolas religiosas que você estuda, como que o corpo aparecia? Então, eu acho que essa combinação entre educação do corpo e sensibilidade, Ju, pelo menos a partir do ponto de vista que eu investigo, eu acho que o projeto me provocou demais a refinar esse olhar, que é também um modo de refinar a atenção para o documento, quer seja ele escrito, quer seja ele imagético, né? A gente começa a ver coisas que talvez no outro momento a gente não tivesse visto, né? Então é um pouco, para mim pelo menos foi isso, Marcos, é o que eu posso dizer a partir de um determinado lugar. Eu acho que aí a questão mais conceitual aí eu passo para você. Muito brevemente, Ju, eu já tive a oportunidade de publicar, inclusive no nosso livro, né, do GEP, organizado junto com a Cíntia, que tem os trabalhos dos professores do GEP, tratar um pouco disso. Na verdade, não, parece uma coisa nova, né, na história da educação, mas isso não é tão novo assim. Em diferentes tradições historiográficas, lembre do Lucien Febvre, por exemplo, falando sobre sensibilidades, né? Na tradição da chamada história cultural, por exemplo. É um marco importante que vai ser atualizado depois, por exemplo, Alain Corbin, na mesma tradição. Então, a história da sensibilidade já está aí, né? Já está aí, ainda fiz um trocadilho sem querer com a Sandra Pesavento, né? Foi sem querer, eu não tinha pensado nisso. Mas a Sandra Pesavento é um grande nome dessa tradição historiográfica. Estamos falando de história das sensibilidades, né? No Brasil, ela fez muita coisa bacana. O pessoal da Fundação Casa de Rui Barbosa tem feito algumas coisas, sobretudo a partir de sensibilidades intelectuais. Mas veja, o que eu tentei fazer ao longo desses anos, e várias pessoas estão aqui, acompanharam isso, né? Além dos colegas, a Nádia participou muito tempo do projeto, o Pedro do projeto, acho que eu não esqueci ninguém que esteja aí, mas enfim. Ainda quer mais? Olha, tem um elemento teórico importante aí, que é mapear essas tradições. Então, além dessa perspectiva francesa, por assim dizer... Não, acho que era do seu. Será que eu me confundi? Estava com um gosto diferente? Por favor, tem alguém com o microfone aberto. Marcilane. Mas não tinha cebola, não tinha? Marcilane. A cebola ajuda a definir sensibilidades desde que o mundo é mundo. Né? Muitas. O microfone está aberto. Muito bem. Desculpa, gente. Cheguei em casa agora, estou almoçando com meu filho. Tá Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Então, Ju, é importante pensar uma tradição como essa, né? Mas é importante pensar, por exemplo, no Izinga e Outono da Idade Média, no Posuntror, por exemplo, né? Tem outros autores de outras tradições que já trataram do tema de alguma maneira. E mesmo quando não tratam dessa rubrica ou do conceito, o conceito aparece. Bakhtin, por exemplo, no seu estudo sobre o Renascimento, né, a cultura popular. E isso vai ajudar a responder a segunda pergunta. É o próprio Thompson, de quem eu me ocupo há algum tempo, né, que dialoga muito com a primeira geração dos análises. Ou seja, a sensibilidade aí
ela está já anunciada no debate historiográfico há bastante tempo. O que nós fizemos no grupo nos últimos anos é olhar outras coisas, por exemplo, ler neurociência. O que a neurociência fala de sensibilidade? Como é que alguns sociólogos, como é que os antropólogos tratam a sensibilidade? Nós ampliamos o leque. E uma síntese que eu faço para responder você de uma maneira um pouco mais objetiva é que a sensibilidade é a resposta que nós damos à afetação dos nossos sentidos pelas coisas do mundo, né? Nós interagimos com o mundo a partir dos nossos sentidos. E sentidos aqui é sentido corporal mesmo, não é no sentido semiótico, né? Nós recebemos esses influxos do mundo e isso nos provoca respostas. Essas respostas elas podem se assentar. E esse assentar-se dessas respostas, aí que eu estou colando, sem vocês saberem, o Walter Benjamin, elas configuram sensibilidades. Isso que a Miri falou, as sensibilidades que aprendemos, mudam, etc. Então, a sensibilidade para nós é um tipo de resposta que nós temos ao longo da nossa vida a partir daquilo que nós recebemos pelos sentidos. Tá certo? Por isso ela tem, a Nádia sabe bem disso, porque vai defender semana que vem, por isso que tem muito a ver com a dimensão estética. Não se confunde com a dimensão estética, mas tem muito a ver com a dimensão estética. Bom, então essa é uma questão. Agora, nós não temos uma rubrica, nós não temos um teórico específico para tratar disso. Por exemplo, nos meus diálogos com o Paulo Bianchini, o Paulo trabalha muito com os franceses, trabalha com Daniel Roche, por exemplo, que é um autor que a gente pouco trabalha aqui, né? Aqui eu estou dizendo na nossa comunidade aqui, e eu trabalho com Williams, com Thompson, e tem dado excelentes diálogos. A ideia é explorar essas possibilidades. Tá? Quando você fala de estabilidade, ou mudança, ou transformação, aí eu lembro muito do estudo do Bakhtin, né? Quando o Bakhtin nos diz, olha, isso que nós vimos da cultura popular no Renascimento não existe mais. Ecos disso está no romantismo, no final do século XVIII, começo do século XIX. Aquela experiência acabou. Isso é bacana. Aquela experiência acabou. Ou seja, as sensibilidades se transformaram. O grotesco é outra coisa, né? Não tem mais lugar como tinha naquele contexto. Isso, para nós, isso obviamente só pode ser capturado na longa duração, tem a ver com transformações nos padrões de sensibilidade. Ok? Então, por exemplo, o que significa o Brasil no começo do século XX, a voga modernizadora e os países espelho, né? Onde a gente vai alimentar nosso desejo de modernização, de civilização, etc. E a arte cumpre um papel nisso, a economia cumpre um papel. São sensibilidades em transformação. Essa é a ideia. Se elas tem que ver, a modo histórico tem que ver se elas se transformaram ou não. Tá? Mas daí concluo. Ultimamente, esses últimos eventos nossos é muito interessante, e eu passei a trabalhar de um tempo para cá com o Pierre Hansard, que é um historiador francês que trabalha com sensibilidades políticas. E nos ajuda a pensar muito o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo hoje. Para quem acha que a gente não pode andar para trás, para quem acha que a civilização é sempre uma marcha, né, em direção ao melhor, ao futuro, não. Isso tem muito a ver com os estudos recentes do Hansard, do Ginsburg, né, sobre o terror, sobre o medo. São sensibilidades em transformação. Essa que é a ideia de uma história das sensibilidades. Quando que isso muda? Para além da economia, ou em diálogo com a economia, para além da política, ou em diálogo com a política, para além desses estruturantes. Como é que os sujeitos são premidos por essas instâncias estruturantes a reagir na cultura, na vida. Um pouco por aí. Tá? Não sei, te respondi, José? Tentei falar das duas coisas aqui. O Luciano faz um comentário aqui, perdão. Então, Luciano,
acho que a questão fundamental aqui, quando você fala de desafios teóricos metodológicos, eu acho que está em duas coisas fundamentais. O Eliezer falou de uma delas, que é o estranhamento, né? Eu aprendi, por exemplo, convivendo com o Paulo, nesses meus anos com ele, sobre um autor que eu ouvia falar, mas eu nunca tinha procurado ler, e sobre perspectivas teóricas. Então, o estranhamento é uma coisa que eu acho bacana num projeto como esse, e o diálogo, sabe? A ideia tem que dialogar, tem que conversar, tem que entender que é possível indagar o mesmo tipo de problema com lentes teórico-metodológicas diferentes. Por isso que nós não pretendemos definir, nós vamos trabalhar na perspectiva da história social inglesa, porque o Marcos trabalha com o Thompson, ou da história cultural. Está lá, tem Chartier, tem Michel de Certeau, tem Foucault, tem uma constelação de autores e teorias também. E acho que o desafio foi dialogar sobre isso. Nós não pretendemos em nenhum momento dizer é assim e é assim que se faz, ou essa é melhor que aquela. São formas de indagar os projetos com lentes muito diversas, muito distintas. Tá? Eu responderia assim a pergunta do Luciano. Claro, quando você fala de projetos menos alargados, e eu acho que vários dos nossos projetos, a gente já entra nos projetos com bases conceituais mais refinadas, mais definidas, e dialoga isso com os nossos orientandos. É normal que seja assim. Mas num projeto como esse, me parece que seria um crime, seria uma violência dizer, nós vamos trabalhar todo mundo agora com o conceito de experiência do Thompson ou com a tópica thompsoniana. Acho que essa foi a tentativa. Tá? Bom, não sei se a Meli quer falar, mas a Cíntia pediu para falar. Posso falar? Então, em primeiro lugar, parabéns mesmo, Marcos, Meili, está aí também, acho que o Pedro, né, que participa do livro, o Eliezer, então, desse grupo aqui, parabéns, bastante interessante a proposta que vocês desenvolveram, mas eu acho que mais do que o livro, mais que o resultado, o que é muito interessante mesmo é o que a Meli chama atenção, é o percurso de aprendizagem na construção dessa pesquisa. Eu queria, quer dizer, lendo, né, a apresentação do livro, né, eu fiquei me perguntando várias questões, e aí, quando Meili e Max respondem especificamente com relação às sensibilidades, e vendo o conjunto de autores que escrevem nesse livro, as suas diferentes origens, né, nacionalidades, e também sendo uma proposta de um livro transnacional, né, que eu particularmente não tenho muita clareza, né, se transnacional você reúne pessoas de várias nações, ou o que é que produz a transnacionalidade. A minha pergunta é assim, penso que, lógico, é possível a gente universalizar os sentidos, né? Estamos aqui, todos nós aí, um olhando para o outro, né? Os sentidos nossos são universais na nossa constituição biológica. A minha questão é se é possível universalizar as sensibilidades, porque, às vezes, como é relatado, como é trabalhado, né, fica parecendo que também as sensibilidades elas são universais. Eu tenho clareza de que vocês falaram, né, tudo, né, que é uma expressão humana é construção sócio-histórica, então, portanto, sofrem permanentemente alterações e mudanças. A minha questão não é relacionada com isso, né? É relacionado com isso, com se é possível pensar numa universalização de sensibilidades. Mas, assim, talvez pensando até que ponto que a educação, a pedagogia, a escola, ela tende a universalizar. Olha, isso é gostoso, isso é bom. Imagina nós hoje
no mundo totalmente midiático que a gente vive, né? Então, é bonito ser assim, é gostoso comer no McDonald's, aí tanta porcaria que tem por aí. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Como que a pedagogia, a educação também, olha, menina, é assim que se comporta, senta na mesa assim, nó, que cheiroso que é isso, né? Mas como que isso é macio? Nossa, eu gosto tanto, você tem que gostar dos seus pais. Essa carga que ela é opressora. Eu queria dizer disso, assim, e de um pouco até me emociono, que eu acho que a gente pode pensar nessa dinâmica opressora. Sensibilidade não é algo assim tão romantizado, tão positivo e tal. Também você pode ter porque você não tem sensibilidade, você não pensa assim, você não acha isso, você não acha isso bonito, né? Só falando um pouco que eu penso que isso pode ser profundamente opressor no contexto pedagógico, educacional, escolar em que vivemos. Assim, parabéns de qualquer modo, muito bonita a pesquisa de vocês, e ela me cita a muitas questões, né? Até mesmo essa questão com a natureza, um pouco na mesma direção. Teve aquele ISH lá em Berlim, não sei se vocês lembram, que era exatamente o tema, era educação e natureza. Eu não sei se vocês participaram, mas eu participei daquele ISH e escrevi um texto e tal, que estou mexendo nele atualmente. Como que também há uma romantização da natureza, natureza é saúde, natureza é respirar o ar livre, quando, para 90% das pessoas, das crianças, natureza também foi um processo opressor, né? Porque as crianças vão trabalhar na roça, vão trabalhar no campo, o trabalho no campo é formador, a natureza se apresenta como um elemento de reeducação. Mas é isso, tem a tarde toda, não tem uma tarde toda para conversar, mas eu teria, se pudesse. Tá bom, gente, muito obrigada. É bacana, Eli, bacana ouvir a Cíntia, porque, por exemplo, esses sentidos da natureza, essa idealização, essa romantização da natureza, essa aposta no harmônico e tal, por exemplo, isso foi tema de duras problematizações dentro do projeto, entendeu? Para que a gente fosse afinando, talvez não pensar igual, mas afinando um olhar, vamos dizer assim, mais problematizador e mais crítico, quando a questão era o tema da natureza, por exemplo, né? E eu acho que, ouvindo a Cíntia, né, sensibilizada pela questão das sensibilidades, né? Até em função desse mundo que a gente está vivendo. E o Luciano perguntando como que a gente operou com essa diversidade teórico-metodológica e tal. Eu acho que tem uma coisa que eu considero como um aprendizado, né? Assim, vou dar um exemplo localizado, mas outros aconteceram também, né? Eu tenho uma interlocução muito próxima com colegas do Uruguai. E esses colegas do Uruguai, eles trabalham uma perspectiva, por exemplo, Foucaultiana muito forte, e de um diálogo muito forte atualmente com a psicanálise a partir do Lacan e do Milner, né? E a gente ficava tentando dar conta daquilo, né, numa perspectiva que isso significasse algo, uma contribuição para a história da educação. Não no sentido de se apropriar da referência do outro, como o Marcos disse, nem no sentido de negar e apresentar a nossa como a referência, mas de escutar. A gente escutou muito uns aos outros e a gente foi fazendo sínteses provisórias que foram muito interessantes, né? Então, assim, para mim, hoje, pensar sensibilidade enquanto uma experiência coletiva e compartilhada não é sem pensar, por exemplo, sensibilidade a partir de um outro pressuposto que os colegas do Uruguai trouxeram e que Eliane Marta nos provocou a pensar também, que é pensar o sujeito. Né? Então, o sujeito enquanto, a partir de uma ideia, né, da psicanálise, que é o falacer, o sujeito afetado pela linguagem. É o sujeito afetado pela linguagem que vai agir no mundo e vai dialogar com aquilo que o sensibiliza ou não. Estou falando genericamente, assim, mas isso teve consequências em alguns trabalhos, né,
do ponto de vista de uma certa operatividade da escrita e da interpretação de algumas fontes. Eu acho que isso foi muito legal, né? Quer dizer, não foi um aderir a um referencial teórico deles, né? Foi colocar isso em diálogo e extrair dali algumas contribuições possíveis, né? Assim, me parece que esse me pareceu um caminho muito interessante, né? Que reverberou na reflexão sobre intimidade, né? Assim, porque quando a Eliane nos provoca também, né? O que esse sujeito afetado pela linguagem compreende sobre intimidade? E aí ela operou com uma outra noção da psicanálise, que é a ideia de extimidade, aquela ideia do dentro-fora, todo o tempo, nos constituindo como sujeitos, né? E que ajudaram, eu acho, que ajudaram demais a gente a pensar, inclusive, os sentidos da ação educativa, né? Os sentidos da ação educativa, o sentido das práticas de educação, das impossibilidades da educação e das possibilidades da educação, né? Então, eu pensando no que a Cíntia colocou e na pergunta sobre o metodológico do Luciano, me vieram essas ideias, né? Me vieram essas ideias, porque nós temos estudos que dizem desse corpo da contemporaneidade, vamos dizer assim, do qual é exigido um dado rendimento, do qual é exigido uma dada performance, uma dada estética, né? E dos sentidos disso se a gente dialoga com experiências outras, né, no tempo, que também fizeram a mesma aposta, algumas com efeitos positivos, outras com fracassos, e a gente foi fazendo também essa conversa passado e presente, que eu acho que eu vou insistir nisso, eu acho que foi muito formador, né, para todos nós. Cíntia, eu também acho muito legal a sua reflexão, porque você falou várias coisas e tem algumas que são chave para nós. Por exemplo, a ideia de que nós não podemos positivar sensibilidades, como nós não podemos positivar cultura, por exemplo. Cultura, né? Como se isso fosse bom, como se isso fosse bacana. E aí você joga com uma questão importante. Existem esforços, vou chamar assim mesmo, civilizatórios, que se pretendem universais. E o preço dessa tentativa de universalização é muita violência, muito apagamento, etc. Ou seja, como nós podemos localizar isso? Né? Como a gente pode localizar, por exemplo, a escola ou a forma escolar como uma tentativa de imposição de algo que se pretende ocidental, pelo menos, se não mais do que isso, mas como escapa a partir de determinadas experiências locais, determinados grupos, determinados indivíduos. Só para dar um exemplo. Então, de fato, sensibilidades elas não são necessariamente universais, ainda que elas possam ser prescritas, né, em alguns teóricos, alguns projetos como universais, um desejo de um tipo de nacionalismo. Quer ver um exemplo bacana para ficar na natureza? Todo o discurso sobre natureza num país como o Brasil, no começo do século XX, que faz tábula rasa da nossa cultura, dos nossos povos originários. Você fica falando de romantismo alemão, você fica falando de positivismo, você fica falando de um monte de coisa, e você não fala da nossa cultura, das nossas culturas originárias. Há um apagamento sobre isso, ou seja, de que natureza você está falando, né? Acho que é bem isso mesmo, acho que você está certíssima. As duas coisas estão no nosso horizonte. Não positivar sensibilidades, né? E aí a gente precisa esquecer que nazismo, fascismo, stalinismo investiram pesadamente em sensibilidades, em educação das sensibilidades. Isso acho que é importantíssimo. Senão a gente diz, não, aquilo não é da nossa alçada. É sim, porque todos esses regimes totalitários mobilizam fortemente os sentidos para produzir sensibilidades, né? Então, isso é um elemento importante que você toca e a gente tem tentado estar atento a isso,
justamente para não romantizar, para não naturalizar, para não tomar as coisas como universais sempre, em todo lugar, né? Bacana, bem bacana a tua contribuição. Agora é legal, desculpe, a Susan, né? A Susan colocou aqui a ditadura, né? Isso é muito bacana de pensar. Obrigado, Susan. A ditadura civil e militar no Brasil. Tem gente defendendo, tem gente que é contra, tem gente que diz que não é bem assim. Isso nos faz pensar, por exemplo, na disputa de memória pela ditadura, que já tem alguns historiadores tratando disso. Ou seja, não, são sensibilidades em disputa também, são sensibilidades em jogo também, né? Acho que é isso que a gente tem que tentar compreender quando fala de sensibilidades. E não apaziguar, né? Não apaziguar. Se ninguém for falar, eu posso falar alguma coisa ainda? Então, Marcos, porque na minha pesquisa ficou muito claro duas coisas. Primeiro, como que o processo colonizador, o contato de europeus com os povos de cá, como que isso altera significativamente, sob todos os pontos de vista, a dimensão estética, a dimensão das sensibilidades, a intensidade que aquela nova natureza provocava. Isso perfeitamente relatado nos mais diferenciados relatos de viagem que circulavam nas cortes, que circulavam nos salões das cortes, eram lidos e as pessoas ficavam realmente impressionadas, né? Aquela coisa de levar povos das mais diferenciadas etnias das Américas para lá, para mostrar em público, nas festas, aquelas pessoas eram mostradas em público. Isso se reflete, por exemplo, nas pinturas. Então, se você pega as pinturas do século em geral, né, se você pega as pinturas até o século XV, elas têm uma característica. Se você pega as pinturas a partir do final do século, a partir do século XVI, que vão decorar os salões das cortes, que vão decorar os quartos, etc., daqueles palácios, você vê elementos que antes não apareciam, né? E que muita coisa, mas só um detalhe, né? Eu comentei isso na minha exposição, como que, inicialmente, o relato que se fazia em relação aos povos aqui encontrados, então, as cartas, né, as cartas dos descobrimentos, eles são lindos, eles são maravilhosos, né? Aí falam da pele, falam das intimidades, falam do cabelo, falam aquela coisa, uma descrição maravilhosa. Só que quando isso, assim, de um modo geral, existe essa descrição aí, das Américas, América do Sul, porque a colonização inglesa vai demorar um pouco mais, então América Central e do Sul, e como que, quando começa a avançar o processo de escravização dessas pessoas, aí eles são descritos como cruéis, selvagens, bárbaros, não tem gosto para nada, e exatamente, não tem gosto para nada, vivem vestidos assim, assado e tal. Então, assim, é um pouco para continuar essa conversa aí, né, de como que é isso que você falou, é o apagamento, né? É isso. Bacana, legal. Eu dei uma sugestão aqui de um autor, eu estou sem o livro aqui comigo, mas só para ilustrar um pouco dessa conversa, ele é um antropólogo irlandês, e ele escreve um livro sobre sentidos e sensibilidades, e é muito interessante. Ele chama para o debate Marx, ele chama para o debate Freud,
e ele vai dizer o seguinte: o maior erro que a gente comete, é um antropólogo, o maior erro que a gente comete é pensar num conceito como sensibilidade. Que todos os povos que ele analisa, que ele estuda, não faz sentido pensar em sensibilidade. A ideia de sensibilidade, segundo ele, já seria parte de um processo dual, muito ocidental. Porque povos que estão profundamente integrados na natureza, é muito interessante. Se vocês puderem, eu tenho o livro, eu posso disponibilizar para vocês, ele está em inglês. É muito interessante a contribuição para esse tipo de coisa que você está falando, Cíntia. Então, por isso que a gente precisou ler outras coisas também, além do cânone, né, dos historiadores que pensaram, mas ler outros campos. É isso. De repente não faz sentido falar em sensibilidade para povos que vivem imersos na natureza. Aliás, imersos na natureza, povos que não... você viu? A gente se trai, né? Vocês estão gravando, vocês editem essa parte, por favor. Mas é isso, é outra coisa. Não dá para pensar em sensibilidade que tiraria o sujeito da natureza, né? Bacana isso, é bem isso mesmo. Que talvez tenha a ver também, talvez uma confirmação, né, dos caminhos que a racionalidade moderna tomou, né? Isso. Que aí ela opera numa perspectiva instrumental que aparta a experiência sensível, né, da razão, como se a razão também não pudesse ser tomada e afetada pelo sensível, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso, né? Bacana, né? E Acho que o Aurélio queria falar, né? Na educação do corpo, isso aí é claríssimo, né? Claro, né? A aposta racional é uma aposta de constrangimento do que é a experiência sensível do corpo, né? Aurélio? A minha boa tarde, pessoal. Primeiro, né, agradecer e elogiar, né, porque de fato eu estou aqui extremamente instigado a ler o livro, né? Imagino que todo mundo também. Então, assim, parabenizar todos pelo empreendimento, né? E agora eu fiquei sem jeito até de fazer a pergunta que eu estou querendo fazer, porque nós entramos num tema extremamente interessante para a gente continuar debatendo, né? Mas, quer dizer, ouvindo. Mas eu vou fazer uma questão que foge muito ao que vocês estão falando no momento, né? A partir do que a Cíntia já vem abordando. Primeiro, queria só esclarecer uma questão. Questão simples, mas é que na primeira página da apresentação, vocês falam que são 5 países. Entretanto, tem 6 países, né? E na fala do Taborda, você não mencionou a Espanha, por isso que está dando 6 países, aí eu não sei, eu fiquei na dúvida se são 5 ou 6, mas é coisa simples. A segunda questão, que eu fiquei muito curioso também, é assim, porque vocês conseguiram elaborar o projeto e ele foi aprovado em 2018. E aí a dúvida é, vocês já tinham em mente essa proposição, assim, esse envolvimento desses outros pesquisadores, desses outros países, isso já aparece no projeto ou o projeto foi elaborado e a coisa foi acontecendo em seguida, né? E, por último, vocês conseguiram perceber, ou fica um pouco evidente para a gente, assim, se há, né, se houve, né, no caso, interdisciplinaridade na construção desses capítulos, né? Ou seja, será que assim, é possível perceber se, no diálogo entre um pesquisador brasileiro e um italiano ou um uruguaio, será que no momento, nesse diálogo aí, foi possível transformar, inclusive, algumas ideias ou rever, né, alguns conceitos? Vocês conseguem perceber isso? Obrigado, gente. Quer falar, Meili? Eu não sei se eu guardei todas. A questão da variação dos países aí, Aurélio, é o seguinte, nós somos pesquisadores de 5 países, né? Só que tem um pesquisador que, inclusive, está aqui na sala, que é o Pedro, que ele estudou a Escola Moderna de Barcelona.
Então, quando a gente diz dos países, né, onde os objetos, né, de estudo estiveram presentes, é um número maior, entendeu? Ou então a gente tem que revisar lá se a gente não cometeu um erro na escrita da primeira página. Mas nós somos professores de 5, né, pesquisadores de 5 países. Quando a gente pensou esse projeto lá no início, eu e o Marcos, né, assim, pensamos, a gente tinha uma expectativa de um projeto que fosse mais abrangente, né, dialogando com o GEP e com o CEMEF, né, o Centro de Memória da Educação Física. E foi dessa nossa conversa que a gente pensou esse escopo. E o escopo inicial tinha a ver com os nossos projetos em andamento, né? Então, eu tinha um projeto sobre educação física com o pessoal do Uruguai, o Marcos tinha uma interlocução com algumas pessoas da Argentina, e os nossos orientandos e colegas de outras universidades brasileiras. Nós apresentamos a ideia principal do projeto para muitas pessoas e convidamos as pessoas para participar. Algumas pessoas toparam e outras disseram que não podiam, por outros compromissos de pesquisa, entendeu? Então, as pessoas que toparam participar, eu acho que elas toparam muito orientadas por essa ideia central do projeto e pelo convite que nós fizemos. Agora, o projeto mesmo, ele foi sendo tecido, né, Marcos? Acho que a gente pode dizer assim, né? Depois que o grupo se reuniu e apresentou aí as suas expectativas, porque na hora da formulação do projeto não tinha muito como traçar, até pelo tempo que a gente tinha da escrita do projeto, as expectativas de cada um, né? Então, ele foi lançada uma ideia inicial e depois ela foi sendo desdobrada, podemos dizer assim. Eu acho que é legal dizer também que, como um projeto grande, né? Esse projeto, acho que publicamente agradecer mais uma vez ao Marcos essa parceria, porque foi um projeto que significou um apoio muito grande para o CEMEF, né? Num momento especial, inclusive de crise do CEMEF, né? Em relação ao seu funcionamento e tal. E esse projeto trouxe elementos muito legais para o centro e também algumas contribuições ao GEP, né? Quer dizer, estava no nosso compromisso com esse projeto, algumas questões para o GEP também, o que é como a gente sempre tem feito, né? Assim, nesses projetos grandes. Então, enfim, a Nelma escreveu aqui sobre o percurso do GEP, né? Assim, eu acho que este formato que a gente empreendeu ao projeto é um formato que a gente já viveu outras experiências no GEP, aí eu falo como estudante do GEP, depois como professora, né, da universidade, a gente já viveu e eu acho que a gente pode criar outros projetos, né, nessa perspectiva, assim, de uma maior abrangência, incluindo os interesses singulares dos diferentes grupos ou pessoas, né? Então, eu acho que é um jeito bacana de fazer. Deixa eu só complementar 2 coisinhas rápidas para o Aurélio, acho que é importante o que ele pergunta. Em relação à equipe, como a Meili falou, até porque para submeter ao CNPq você precisa avisar os pesquisadores, né? Tem um colega nosso agora que acabou de perder um edital universal por uma confusão de comunicação com um dos pesquisadores, né? Na verdade, o colega aceitou participar de 2 projetos, isso fere o edital do CNPq. E ele perdeu, o coordenador, que é nosso colega, perdeu R$80 mil nessa brincadeira. Então, para fazer a submissão, Aurélio, ao CNPq, uma vez que ele é financiado pelo CNPq, a equipe estava convidada, né? Como a Meili diz, nós convidamos várias pessoas, algumas pessoas puderam, outras não. Agora, bacana desse projeto, com um projeto assim, é que isso também é dinâmico. Pessoas chegaram, inclusive outras pessoas do GEP chegaram, né, que participam de outros grupos do GEP, né, passaram a participar do projeto, outras pessoas foram embora, tem orientandos meus que não quiseram participar do projeto, enfim, tem uma dinâmica bacana sem prejuízo para o projeto, me parece, porque tem um núcleo que se manteve estável, mas uma ou outra pessoa saiu, inclusive eu justifico lá no relatório do CNPq algumas saídas e algumas entradas, né? Esse é um elemento importante. Agora, a proposta original, como a Meili falou, tem uma proposta muito básica que também cresceu muito, né?
Isso é muito bacana de fazer um relatório parcial e dizer, ó, o projeto sai daqui, essas são as balizas do projeto, e ele vai para cá. Que é essa ideia de um projeto que articule grupos de pesquisa também, né? Então, em relação à questão interdisciplinar, eu diria assim, ó, inclusive nós tivemos alguns momentos, nós podemos abrir a caixa preta, assim, sem identificar as pessoas, alguns momentos de tensão, porque em alguns momentos a gente vai discutir assim, não faz sentido, eu fui acusado barbaramente, por exemplo, diz, não faz sentido isso dar intimidade. Bom, isso é um projeto de pesquisa, se defenda, né? Se defenda, porque você não pode olhar para o espelho e dizer assim, mas eu adoro, eu vou pesquisar porque eu gosto, eu quero. Não é assim que funciona. Em outras situações, em outros colegas, não, isso aí é uma preocupação de filósofo, isso não é preocupação de historiador. Bom, isso é senso comum, a gente sabe bem. Mas tem que equacionar, porque está rolando um debate de gente que está pensando na filosofia com gente que está pensando na história. Ou seja, isso aconteceu e eu acho que foi excelente o resultado disso, porque as pessoas colocaram em diálogo os seus problemas, né? Vamos ver o resultado do livro, depois vocês dizem se eu estou aqui dourando a pílula, mas eu acho que não, acho que foi assim que aconteceu mesmo, né? Não lembro de ninguém que desistiu do projeto por questões teórico-mitológicas conceituais. Não lembro, sinceramente, né? Agora, como os textos eram produzidos e eles eram disponibilizados, lidos, debatidos, teve autor que disse, eu vou fazer dessa maneira. Eu entendi o que o grupo fez, entendi o que o grupo falou, mas eu acredito nisso que eu estou escrevendo. Isso também é parte do trabalho intelectual, né? Ninguém censurou, né? Não pode, o grupo acha que tem que mudar. Não, é isso. Mas o debate certamente foi transdisciplinar e interdisciplinar, e eu acho que alguns textos trazem nos seus resultados, trazem como parte dos seus resultados essa dinâmica também. Fechamos? Agora, não deixa de ser curioso falar sobre educação das intimidades, ou sobre intimidades originalmente ser atropelado por uma pandemia que provoca tudo o que provocou. Tem provocado, né? Sensibilidades, mas intimidades também, todos os efeitos que isso tem. Isso é uma coincidência muito curiosa, assim, que mexeu com muita coisa ao longo desses anos também. Bom, a Meli vai falar, mas parte dos resultados que eu não anunciei, e tem a ver com esse último comentário, nós estamos organizando um segundo seminário sobre história das intimidades, que tem como tema justamente os efeitos da pandemia. E é um seminário que se pretende multidisciplinar. A ideia é que ele aconteça em setembro, justamente a partir do diagnóstico de tudo de ruim que essa pandemia provocou. Então, a gente está articulando, e é um convite para todo mundo participar, a ideia era que fosse feito de novo em Turim, talvez aconteça em Turim, provavelmente de forma remota, mas aí a gente vai divulgar. Mas só para ver resultados não previstos, né? Porque a pandemia vem e a gente começa a pensar sensibilidades, intimidade. Vamos pensar sobre isso também, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da sociologia, da história, da medicina, etc. Mas é isso. Obrigado mais uma vez, gente. Bom, sobre o seminário de setembro, ele está projetado como uma possibilidade, né, de avaliação, um seminário de avaliação e síntese do projeto, mas a gente não está conseguindo, em função da pandemia, planejar nada com antecedência, né? Existe a expectativa, e se esse seminário acontecer, a gente não sabe se a gente vai conseguir trazer todo mundo, né, todos os pesquisadores do projeto.
até porque esse livro, com o tamanho que ele ficou, ele não estava previsto no projeto, e acabou sendo, né, Marcos, acho que é importante dizer isso, acabou sendo uma reacomodação do nosso recurso financeiro, já que a gente estava impedido dos deslocamentos, das viagens e tal, né? Então, a gente não sabe em que condições que a gente vai fazer esse seminário ainda, esses colegas poderão vir e tal. De todo modo, assim, ele não vai ser um seminário fechado, ele vai ser um seminário aberto e já estão todos convidados aí, se der tudo certo, se a pandemia permitir, se a gente puder encontrar as pessoas em setembro de 2022, tá? E é isso, né? Então, seria talvez se a gente consegue lançar o livro no CBHE, mas o CBHE é um evento virtual também, né? Talvez, quem sabe, em setembro seria o momento do lançamento presencial, mas a gente ainda não tem formato, né? Assim, mas estão todos convidados. Bom, então, vou encerrar o nosso JEP Convida de hoje, né? E anunciando que o semestre da UFMG está encerrando também agora, no final de fevereiro, e teremos o seminário de pesquisa na semana que vem com a doutoranda Priscila Baiense, né? Então, vai ser a nossa última atividade. Opa, peraí, Nelma levantou a mão. Mudou, Mônica. É a Nelma. Verdade, verdade. Então, a Nelma vem na semana que vem. Atualizei no coração, esqueci da minha agenda lá online. Então, vou fazer isso agora. Então, a Nelma está com a gente na semana que vem, apresentando a tese dela em fase adiantada de desenvolvimento, né? Então, a gente se encontra semana que vem de novo. Tudo jóia? Obrigada para todo mundo e boa semana. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Abração. Abraço, gente.